Eh, Buenas tardes para todos y todas. Gostaria de agradecer la invitación de estar aquí en Costa Rica. Es un honor muy grande hacer esta charla de abertura en este congreso y agradecer a todos los presentes y en especial el Colegio de Arquitectos de Costa Rica, en la persona de su presidente Rodríguez Martínez, en la persona del coordinador de la Comisión de Eventos, Abel de Castro, y también los invitados internacionales, profesores, todos los presentes, en especial el señor William Bates, presidente del Instituto Americano de Arquitectos. En este congreso, yo soy una outsider, porque yo soy abogada, pero en especial, por eso un agradecimiento especial, porque un agradecimiento especial por convidar a una abogada para hacer esta charla. Y esta conferencia, vamos a hablar en especial de dos temas que son, en las ciudades de América Latina, se presentan como temas conflitantes para traer ciudades más solidarias, ciudades más equitativas en América Latina. Y estos dos temas son território e propriedade privada, porque esses temas, território e propriedade, se apresentam como dois temas separados, e quando se traem na prática, esses temas se apresentam como conflitos. E vamos a ver que estamos evolucionando na América Latina para fazer esses dois conceptos que convivem e que podem ser harmônicos. Primeiro, uma reflexão, e que é necessária. Duas reflexões. A primeira reflexão é que eu acredito que o campo jurídico, o campo do direito, não é mais privilégio de los juristas, de los abogados. Todos los ciudadanos, si queremos hacer progreso en la sociedad, todos los ciudadanos tienen que tener dominio de algunos conceptos básicos del derecho. No existe más el pensamiento de que este concepto, por ejemplo, de propiedad, o conceito de contratos básicos, o conceito de família, tem que perguntar a um abogado, porque o cidadão recebe esses conceitos como conceitos básicos, como conceitos, uma verdade acima de todo. Não. Os conceitos jurídicos são fruto de uma construção social. No es los abogados gustan de decir que derecho es una ciencia. Sí, una ciencia, pero no una ciencia de hechos dados, una ciencia de conceptos construidos por la sociedad. Entonces, si es la sociedad que construye esos conceptos, entonces todos los ciudadanos de una sociedad tienen que tener un mínimo de claridad sobre lo que significa esos conceptos. Y para eso estamos aquí con una reflexión de Kuhn, que es un pensador, un cientista, un pensador, que dice que lo paradigma, y en derecho partimos de paradigmas, de conceptos, es un conjunto de procedimientos o ideas que son sobre
todo en el campo científico un sistema no solo de conceptos, sino también la manera de hacer una pregunta y estudiarlo. Un paradigma es equivalente a una revolución y es una innovación que refuta un dogma anterior y establece un nuevo que explica mejor el fenómeno en cuestión. Entonces, aquí paradigma es una idea, no una verdad. Entonces, vamos a hablar de conceptos que son ideas y no una verdad religiosa, una verdad absoluta. Y esos conceptos, uno de ellos es lo que es una propiedad, que es, para unos es quase um dogma religioso. Pero lo que tenemos aquí una proposición es para reflexionar si este dogma, que es la idea que tenemos de este concepto, explica mejor un nuevo fenómeno. ¿Y qué es ese fenómeno? Estávamos aquí ouvindo o señor Bates, que en su presentación nos habló de necesidades urgentes de una ciudad, de medio ambiente, de nuestra sociedad. Y nós temos um fenômeno atual, que é a ciudad contemporânea. E os conceitos que, em la visão de Kuhn, esses conceitos, a pergunta é, os conceitos que temos em la ideia original de propriedade imobiliária urbana, e o conceito que temos de planeamento territorial respondem, contestam de maneira adequada a este fenômeno novo que é a cidade contemporânea? Ou vamos seguir com o conceito anterior, romano, medieval, renascentista, do século XIX, que tinham a sociedade de conceito de propriedade imobiliária ou de propriedade em geral, mesmo tendo um novo fenômeno que é o novo fenômeno da cidade, ou nós queremos ter uma ideia distinta de este conceito, sem desaparecer, pero cambiar para responder melhor a esse fenômeno novo que é a ciudad contemporánea, la ciudad del siglo XXI. Nosotros tenemos aquí esta ciudad, que es la ciudad del siglo XXI. Los siglos XIX fue un ciclo de cambios, total. Cambios total. Se pensarmos que no início do século XX não tínhamos rádio comum, não tínhamos televisão, não tínhamos o automóvel, que cambiou a cidade. A cidade se cambiou completamente com o automóvel, que iniciou nos anos 30, as cidades começaram a ter mais automóveis, carros, que permitiu que uno se fuera a las distancias, que los centros se ponía distinto, que las ciudades se modificaron, no tenemos caballos en la ciudad, teníamos ciudades más limpias, porque no teníamos las necesidades de los animales. La ciudad se cambió con todo, cambió con las comunicaciones, cambió con la energía. No inicio del século XX no teníamos la energía, no teníamos luz.
todo se cambió. Y también se cambió la población urbana. La arquitecta Jéssica estaba diciendo ayer que aquí en Costa Rica, más del 50% de la población vive ahora en la ciudad de San José y la región metropolitana. Hubo los cambios en la segunda mitad del siglo XX, de la industrialización y la ciudad se cambió, porque la economía se cambió, todo se cambió. Y los derechos, que es la construcción social de la sociedad, también se cambió, pero hay resistencias para se pensar un nuevo derecho. Entonces, para hacer la conciliación entre planificación territorial, y es importante también la idea de que el Estado, la organización política del Estado, también se cambió muchísimo en los siglos XX. El Estado que tenemos hoy, el poder del Estado, la organización social, es completamente distinta de la organización del siglo XIX. El Estado es una presencia en la participación social con la comunicación que tenemos hoy de las personas en las políticas públicas, es una cosa nueva, social, política, nueva. Entonces, los derechos también tienen que se cambiar, porque los derechos es una construcción social que se hace con la política. La política hace los derechos es construido por la política. ¿Y cómo hacerlo? Construyendo los instrumentos jurídicos para los objetivos que tenemos. Pensando que tenemos una ciudad, queremos instrumentos para construir una ciudad que sea un territorio social. ¿Qué instrumentos jurídicos necesitamos? ¿Qué instrumentos jurídicos debemos tener para poner en marcha esta modificación de esta nueva realidad que es la ciudad? La ciudad del siglo XX y XXI no se puede pensar la ciudad como si fuera la ciudad del siglo XIX. Entonces, ¿qué instrumentos? Tenemos que tener causa y efecto. Podemos trabajar con varios instrumentos urbanísticos, que no necesariamente son instrumentos tributarios. Entonces, tenemos 4 puntos a mencionar. Concepto de territorio e interés de su ordenación. Concepto de propriedad y propiedad de la tierra, sentido general y garantías como derecho fundamental. La definición legislativa y civil del contenido de derechos de propiedad inmobiliaria y derechos de edificabilidad y instrumentos jurídicos de financiación de la ciudad y de justa distribución de cargas y beneficios del proceso de urbanización. ¿Qué tenemos para empezar más rápidamente? Tenemos 2 conceptos sobre una misma cosa. Tenemos el concepto de territorio y tenemos el concepto de propiedad física, propiedad inmobiliaria, y el concepto de planificación urbana. La pregunta es, tenemos una ciudad como San José, y en espacios de la ciudad tenemos una propiedad privada, una casita aquí, este predio, que es el predio del Colegio de los Arquitectos. Este terreno es una propiedad privada, propiedad del Colegio de Arquitectos. Y es territorio
de Costa Rica también? Es. Entonces nos tenemos sobre una misma base física dos conceptos jurídicos. O conceito jurídico de território, que está aqui, que é o primeiro. Dos, e sobre este território tem uma propriedade. E a pergunta é, se temos a propriedade, o território deixou de existir? E a pergunta é, se o território deixou de existir, ¿hasta quanto se regula? ¿Hasta quanto se restringe a propriedade? Ou se está restringindo a propriedade ou está se regulando o território, que é público? E para isso existe a planificação urbana. E a proposição é que hablamos muitíssimo de propriedade como propriedade privada e por vezes olvidamos que o conceito de território continua a existir. Sem território não há país. Sem território não há Estado de Costa Rica. Sem território não há cidadãos. O conceito de território é o conceito essencial para a existência de um país. Os países fazem guerras para ter um território. No Oriente Médio sabemos de esto. O território é fundamental. Nenhum país abdica de seu território. Então, a propriedade e sobre a ideia nova de planificação é que um país, um Estado, o Estado central, as municipalidades, fazem a planificação não da propriedade, fazem a planificação do conceito de território que é público. Quando se hace a planificação, estamos falando da planificação do território como uma coisa de interesse público. Este é o cambio fundamental. E o conceito básico é que a cidade, quando se hace o planeamento da cidade, estamos falando da cidade como um território público, um espaço de interesse coletivo. E esse espaço de interesse coletivo, que é o espaço de interesse público de regulação. E o espaço de território é, primeiro, coletivo, porque o espaço de território não pertence, de São José, não pertence só a los unos que têm propriedade no território da cidade, mas a todos os cidadãos proprietários e não proprietários. Tem mais cidadãos não proprietários do que proprietários. E como hacemos o planejamento territorial, estamos fazendo o planejamento para todos os cidadãos, que estes são dueños de todo o território. E os proprietários são dueños de la propriedade em terrenos específicos. Então, para dizer que não estou falando de uma coisa fora de ideia completamente, he traído aqui para dizer que não estou assassinando o direito e que estou falando de uma coisa que está fora do pensamento moderno. Estou aqui com o máximo da tradição, que é a legislação francesa, que o Código Civil francês, que é o código, o código que repite o código de Napoleão, do século XIX, que não ha cambiado o artículo que habla sobre a propriedade imobiliária privada. E como convive a França com a planificação territorial? Aqui é o Código Civil de 1804, que diz a mesma coisa. A propriedade privada
Está em francês para não dizer que eu hice alguma modificação. Es lo derecho de fruir y de disponer de las cosas de manera a más absoluta. Es que diz o Código Civil francês. Pero que no se hace uso proibido por la ley y regulamentos. Es obvio. Pero el Código Civil francés habla la palabra que algunos juristas ultrapassados dizem que a propriedade imobiliária é absoluta. Sim, está escrito que é absoluta em França, mas se vai à França, a propriedade é totalmente regulada. Isto aqui se lê a lei com outros olhos. É absoluta, diz que é absoluta, pero a lei pode dizer que como se hacen os usos. Já está escrito. E agora, como convive isto, a propriedade privada, com o Código de Urbanismo francês? Em seu primeiro artículo, o Código de Urbanismo francês diz a palavra mágica: la propriedade privada é de lo proprietário, pero o território francês é patrimônio comum de la nación. Então, temos a propriedade privada e temos o território, que é patrimônio comum de la nación. E o urbanismo, que hace o urbanismo? Hace la regulação não de la propriedade privada, como consequência, sim, pero hace la regulação de esto que é o patrimônio comum, hace la regulação de território. Por isso que todos dizem, la ordenação de território. A palavra a planificação é a ordenação de território. Em francês, l'aménagement de territoire. Não l'aménagement de la propriedade privada, não. L'aménagement de territoire. E vamos ver que isto é importantíssimo porque a Constituição de aqui, deste país, de Costa Rica, habla muitas vezes em território. E então, a planificação de território é, por conseguinte, o contenido jurídico de interesse público da propriedade privada. A propriedade privada vai continuar existindo, pero a base é o território. E temos que saber qual é o ente estatal que pode e deve fazê-lo. Esta é uma decisão política para, como disse o presidente, e também o senhor William Bates, se os arquitetos, os profissionais querem construir política. Se querem construir política, a pergunta é: se o Estado pode fazer a ordenação territorial ou deve fazer a ordenação territorial. Se deve fazer, tem que tomar isto em sério. O planejamento territorial não é limitação administrativa da propriedade, é regulação do conteúdo de uso da propriedade. E é uma regulação, é cambio de maneira de ver a ação do Estado. Lo que Kuhn falou. Temos novo fenômeno, que é a cidade contemporânea. Se temos novo fenômeno, temos que ter uma outra maneira de ver esse fenômeno e de regular esse fenômeno com conceitos que respondam a este fenômeno. E que, então, não se está regulando o direito privado, pero garantizando os interesses coletivos, a qualidade de vida em las cidades. Aqui está um pouco pequeno, pero a Constituição de Costa Rica. Artículo 5º. O território nacional está compreendido. A palavra território está
lo começo da Constituição. O Estado exerce a soberania completa e exclusiva no espaço aéreo de seu território, em suas águas territoriais. Pero não só, está complementando que as pessoas entendem, em princípio, que o território nacional que está compreendido entre o Mar do Caribe, o Oceano Pacífico e a República de Nicarágua e Paraguai, como se fosse, e é, a base física do território. Pero a Constituição diz, o Estado também exerce a soberania completa e exclusiva. Exclusiva não só no espaço aéreo, pero também no território físico, é óbvio, né? E em águas territoriais. Né? Soberania completa e exclusiva. A pergunta, volvendo, se tem uma propriedade privada, desaparece o território físico? Desaparece esta soberania completa e exclusiva? Não. E da mesma maneira que o Estado regula o uso do espaço aéreo e do uso de águas territoriais, deve regular também o uso de seu território físico em todo o espaço de terra. Exerce, además, uma jurisdição especial sobre os mares adjacentes de seu território, em extensão de 200 metros, a fim de proteger, conservar e explotar com exclusividade todos os recursos e riquezas naturais existentes nas águas, el suelo e no subsuelo de estas zonas em conformidade com aqueles princípios. Aqui está dizendo que o Estado exerce uma soberania completa, que o Estado é dueño de seu território, é ele que vai regular esse território. Para quê? Para proteger esse território, para conservar esse território e para explotar com exclusividade todos os recursos e riquezas. Alguém poderia dizer que não está fundada na Constituição a regulação do território físico de terra em Costa Rica, também para proteger, conservar e também conservar todos os recursos e riquezas naturais? O Estado de Costa Rica só vai fazer isto no mar, no espaço aéreo, e não no físico, na terra? Claro que não. A regulação é para proteger esta riqueza, que é o fundamento de todos os estados que têm uma Constituição e que têm um território. Mas os tratados públicos e convênios internacionais referentes à integridade territorial e artículo, os estados estrangeiros só adquirem o território da República sobre as bases de reciprocidade, os imóveis necessários para suas sedes e representações. Habla de território todo o tempo. O território é o fundamento do Estado. Então, resumo: território e propriedade, dois direitos, um público e eminente e outro privado, sobre o mesmo objeto. O direito coletivo sobre o objeto, que é o território, o direito individual sobre o suelo. Importante. A definição, o direito originário é o território. O derivado, o que o Estado dá, é a propriedade privada. A propriedade privada é construída e dada por o Estado em conformidade com a lei. A pergunta é possível o cambio de conceito de propriedade urbana sem cambio da estrutura mesma do conteúdo básico da propriedade imobiliária? Ponto 1. Eu não estou aqui dizendo que a propriedade
que debe ter uma função social, porque em direito só existe direito para regular funções sociais. Porque o direito, a norma existe para uma regulação social. Se não for para a regulação social, não existe a norma. Existe a liberdade absoluta. E a liberdade absoluta vem do direito e faz restrições em função da sociedade, com uma função social. Algumas constituições falam de função social, mas a existência do direito é para a função social. Então, a propriedade privada não vai deixar de existir. A propriedade privada é um direito individual.